Estamos ao vivo no Facebook. YouTube. Esperamos até 7h40 para ver se mais alguém entra, Ana, para começar. Olha, a gente já está ao vivo, então já estamos agora no YouTube também. Eu acho que dá para começar. Ô, Vinho, bom te ver, amigão. Estamos ao vivo nos dois. Hoje eu consegui dormir. Ô, Rafael, tá aí também, Alícia. Ah, que legal. Ô, Natan, E aí? tá no Rio? Ô, Ah, Natan. Ô, o Zir com uma foto. Ele tirou o piano do guarda-roupa dele e tá tocando ali. Ainda bem que foi o... Hã? Travou. O Cris está sempre comendo, né? Ô, Álvaro, Engole e depois fala. não, eu não vou falar nada para não magoar os sentimentos de ninguém. Lembrando que já Pode ser estamos ao Jota, vivo Cris. no Facebook, no YouTube, os telespectadores. Eu não entendi essa piada interna, não. Quando tu quiser, Vitor. Tá, vamos lá começar. Boa noite, pessoal. Estamos muito felizes de ver todo mundo aqui na reunião da nossa Central Jovem. E, para começar, nós temos um pequeno momento, que é um momento de compartilhar. E nós podemos falar como é que foi a nossa semana, se é uma coisa relevante ser dita, talvez pedido de oração. Daí eu deixo aberto para todo mundo, se puder falar alguma coisa, vocês podem desmontar os microfones de vocês e falar para a gente, compartilhar um pouco. Está com vocês. Quem tiver um pedido de oração, algum agradecimento também, pode se manifestar. Então, eu tinha pedido oração aqui no grupo pela venda do apartamento, né? Então, graças a Deus, conseguimos vender o apartamento. E a gente está bem feliz em poder curtir mais a nossa casa, aqui em Porto Alegre. Show, pastor. Eu queria compartilhar que a quarentena está sobrevivendo, né? A extensão do isolamento. Mas, graças a Deus, essa semana a gente diminuiu bastante o número de voluntários, como piorou mais a coisa, mas rendeu igual. Então, isso, graças a Deus, eles têm mantido. E é isso. O pastor passou um panorama para a gente, Álvaro, de quantas refeições já tinham sido entregues, mas tu sabe em números exatos, mais ou menos, quantas refeições já foram entregues? Até hoje... deixa eu ver se eu acho aqui. Realmente a Andressa que me envia isso. Deixa eu ver se... Eu sei que é 5 mil e pouco. 5.442. Legal. Desde 2 de abril. Graças a Deus. Show. Obrigado, Álvaro, por compartilhar. Mais alguém tem algum pedido, um agradecimento, comentário? Eu estou me preparando para semana que vem viajar. Eu estou quando passou o ciclone no sul aí, aí estão fazendo agora, levantando um trocado para comprar uns telhados lá e fazer alguns reparos para ficar uns dias até setembro. Normalmente eu vou ficar por lá até setembro. Eu acho que cortou teu pedido. Tu pode falar de novo? Eu não sei se foi só para mim. Tu pode repetir, Nathan, por favor? Para todo mundo. Cortou bem. Então...
a tua imagem e teu áudio. Pode repetir para nós, por favor? Eu acho que o Natan realmente está com um problema na conexão. Oi, voltei. Deu para ouvir agora? Dá para ouvir, tá melhor. Pode falar, Natan, estamos escutando. Sobe no telhado, ver se melhora o sinal. Tá fraco aqui, aqui meu tio aqui na internet. Aqui. Brincadeira. Então, o pedido que eu fiz é para minha viagem que eu vou fazer semana que vem para ajudar na base da Jocum em Ponta Grossa lá, por causa da coisa que aconteceu da tempestade. Mas que possa dar tudo certo lá, em Deus passando livrar de todo Covid, essas coisas aí, acidente. Beleza? Show, obrigado, Natan, por compartilhar. Mais alguém tem, pessoal? A gente pode dar prosseguimento à nossa reunião? Tá, mas já que ninguém se manifestou, iremos dar prosseguimento à nossa reunião. Eu vou lembrar de centralizar todos os pedidos de oração e postar posteriormente no nosso grupo de WhatsApp para todos os irmãos puderem estar orando por todos os pedidos e agradecimentos que foram contados aqui na nossa reunião. E vamos seguir agora para o momento de louvor. Antes de começar o período, eu queria deixar um versículo para os irmãos que se encontra em Salmo 117, capítulo 17, versículo 1 e 2, que fala assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. O moço vai ser Eu Te Busco, Eu Te Quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir sua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. A segunda canção vai ser Ele Exaltado.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Gesi, você está com a palavra. Amém. Então, vamos lá. O tema da mensagem do estudo que a gente vai fazer, que eu trouxe aqui para vocês, é o sacerdócio de Jesus Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Essa palavra se encontra em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18 ao 20. Quem tiver com a Bíblia e quiser abrir. Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Gostaria de orar com vocês para a gente dar continuidade. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, Deus Altíssimo, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, te cultuando, aprendendo sobre Ti, ouvindo louvores que exaltam o Teu nome, Pai. Venho nessa hora pedir a Tua bênção sobre cada um de nós, que o Senhor esteja me ajudando a trazer essa mensagem, que venha de encontro aos nossos corações, Pai, para a nossa edificação, não para a glória humana, não para a glória do homem, mas somente para a Tua glória. Em nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Então, para começar, vou falar primeiro de Abrão, né? A gente conhece Abraão. Aqui, nesse capítulo, no capítulo 14, Abraão ainda é conhecido como Abrão. O interessante é que a palavra Abrão significa pai exaltado. Se a gente for parar para analisar, por que Tera, o pai de Abrão, colocou o nome de Abrão, né? Como é que colocou o nome do seu filho de Abrão? Ele sabia que seu filho seria um dia um pai exaltado. Deus escolheu Abrão por causa do nome dele, que era Abrão, e depois escolheu e mudou para Abraão, ou por causa da
Abrão era um homem de Deus e, por coincidência, Deus mudou o nome dele, que já era parecido com o nome que ele tinha, né? Abrão para Abraão. O nome Abraão foi... Deus mudou o nome de Abrão para Abraão quando ele fez uma aliança com ele, né? E muda o seu nome para Abraão, porque significava pai de multidão. Ele seria pai de uma grande multidão e ele iria abençoar todas as nações da terra. Então, ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Então, essa é a primeira coisa que eu queria enfatizar sobre Abraão. Era o patriarca, era aquele que foi escolhido por Deus, aqui no capítulo 12 de Gênesis, né, que Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, ele escolheu ali Abrão e daí chamou Abrão para uma missão, né? Então, Abrão era uma pessoa grande, né? Abrão tinha terras, tinha servos, ele era rico. Então, ele era uma pessoa importante. E era aquele que foi chamado por Deus para ser o patriarca, o pai de nações, o pai da nação de Israel, que é a nação onde veio... A gente vai ver o que veio a partir de Israel. Então, outra coisa, o que era um sacerdote? O que a gente vê aqui no capítulo 14, né, que fala que Melquisedeque era o sacerdote de Deus Altíssimo. Ah, mas o que era um sacerdote? Aqui é a primeira vez que a palavra sacerdote aparece na Bíblia, né? Então, o que as pessoas conheciam como sacerdote? Né? Sacerdote era aquele que servia a algum deus, servia a alguma divindade. E o sacerdote na Bíblia, o sacerdote hebreu, era aquele que levava as pessoas, era aquele que levava o povo à presença de Deus. Essa era a função sacerdotal, né? Era a função do sacerdote. Então aparece aqui esse Melquisedeque, né, do nada, como um sacerdote do Deus Altíssimo. Outra coisa, depois disso, na tribo de Levi, que veio de Abraão, a tribo de Levi foi escolhida para nela existirem, habitarem os sacerdotes de Deus, né, que foi pela família de Arão. Então, ou seja, primeiro a gente tem Abraão, que era o pai de nações, pai das multidões, né, que era o pai de Israel. E daí, depois, veio da linhagem de Abraão, veio a linhagem de Levi, veio a tribo de Levi com os sacerdotes. Então, Abraão ainda estava acima, né? E a gente tem Levi, e aqui a gente tem Abraão, acima de Levi, que era o pai de Levi, era o pai de todas as tribos de Israel, né? Que era Abraão. Então, Levi veio de Abraão. Abraão era maior que Levi, era o pai de Levi e de todas as outras tribos. Então, a gente vai voltar agora para a exposição aqui destes versículos. No versículo 18 diz: Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra Melquisedeque, ela quer dizer rei de justiça. E ele era rei de Salém. A palavra Salém, que era a mesma palavra, a mesma cidade de Jerusalém, né? A palavra Salém significava paz. Então ele era o rei da paz. Ele era o rei de justiça, rei de paz e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então a gente tem duas funções que Melquisedeque tinha. Ele era rei e ele era sacerdote, né? E sacerdote do Deus Altíssimo. Mas quem era esse Melquisedeque? Por que ele trouxe pão e vinho? O que era pão e vinho para Abraão, que era um homem tão rico? E quem era esse Melquisedeque? Se Abraão era o escolhido por Deus para levar, para ser pai da nação de Deus, do povo escolhido de Deus, então quem era esse Melquisedeque que aparentava ser alguém ainda maior do que Abraão? No versículo 19 e 20, diz: abençoou ele, né, o Melquisedeque abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, aqui a gente vê que
a gente vê que Melquisedeque abençoa Abraão. Então, vamos supor uma situação assim, alguém está precisando de um emprego, e tem alguém que é empresário e tem a sua firma e precisa de assistentes e tal. E eu, vou abençoar essa pessoa aqui, vou dar um emprego para ele. Então, ele que é maior, que ele tem uma posição maior, ele pode ajudar aquele que está necessitado, pega e o põe para trabalhar. Alguém está precisando de uma ajuda, né? Não está precisando de algum tipo de ajuda financeira ou de qualquer outra coisa material, de alimento, seja o que for. Então, alguém que tem condições, tem um pouco mais, vai e abençoa aquele que tem menos. Então, a gente vê que a bênção, né, quem abençoa, tem mais. Quem abençoa está numa posição maior para abençoar o que tem menos, o menor, para abençoar o menor. É o maior que abençoa o menor. Então, veio Melquisedeque e abençoou Abraão. Ou seja, será que Melquisedeque era maior do que Abrão? Abraão já tinha sido chamado por Deus, ali no capítulo 12. Sai da tua terra, eu te farei pai de uma grande nação. Então, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Falou para Abraão. Então, Abraão já era um homem grande de terras, tinha muitos gados, tinha muita riqueza. E veio um que se chamava sacerdote e abençoou Abraão, né? Abraão poderia dizer, muito obrigado, agora eu vou te abençoar aqui, porque eu também sou um homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, então eu vou te abençoar aqui. Mas o que Abraão fez foi reconhecer a bênção de Melquisedeque. Ele deu o dízimo, ele entregou o dízimo. Então, o dízimo é uma forma de reconhecimento. O dízimo ele era entregue para os sacerdotes, ali na tribo de Levi, para o pessoal, os descendentes de Arão, os hebreus entregavam o dízimo de tudo, as primícias, né? A primeira colheita, os primeiros animais, aquilo que era primordial era entregue aos sacerdotes. E foi o que Abraão fez. Então ele fez uma coisa, aqui a gente tem um fato, uma ocasião, uma situação que aconteceu futuramente, né, que aconteceu depois. Então, a gente volta aqui para Melquisedeque. Melquisedeque aparece na Bíblia outras vezes. Ele aparece no Salmo 110, no versículo 4. Primeiro, esse salmo, ele é um salmo importante para nós cristãos, ele é importante para a nossa salvação, a nossa redenção. Porque no primeiro versículo fala assim, deixa eu abrir aqui. No primeiro versículo, Davi, o escritor desse salmo, diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Davi diz que o Senhor falou ao Senhor dele: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E depois do decorrer desse salmo, lá no capítulo 4, diz: E jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, Deus escolheu, né, jurou, e não se arrependerá que ele seria um sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Mas que sacerdote é esse? A outra vez que aparece sobre Melquisedeque na Bíblia é lá em Hebreus no capítulo 5, no 6 e no 7, que fala sobre o sacerdócio de alguém bem maior, que é o sacerdócio de Cristo. Então, lá no versículo 5 e 6 do capítulo 5, fala sobre Melquisedeque. Diz assim: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois, no capítulo 6, no versículo 20, diz: Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E depois, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 20, está falando sobre Melquisedeque. Está falando sobre esse sacerdócio, que estava apontando para alguém muito maior.
Então, aqui no capítulo 7, o versículo 1 diz: Porque Melquisedeque, que era rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote eternamente. E depois ele vai falar sobre o sacerdote, por que veio Cristo, né? Então, o sacerdote ele levava as pessoas à presença de Deus. O sacerdote entrava uma vez por ano no Santo do Santo, no Santíssimo Lugar, para que as pessoas tivessem conexão com Deus. Os sacerdotes da tribo de Levi, eles sacrificavam animais, né, matavam ali, derramavam o sangue dos animais como holocausto, ali, queimavam como holocausto, derramavam ali o sangue como libação, que era para santificar, para purificar as pessoas que tinham pecado. Né? E isso acontecia sempre. Então, sempre existiam sacrifícios. Existiam vários tipos de sacrifício. O sacrifício por ignorância, sacrifício pelo pecado do rei, sacrifício pelo pecado do povo, vários tipos de sacrifício. E uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, né, para que o povo fosse perdoado por Deus. E isso se repetia, se repetia, se repetia. Então, lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 11 ao versículo 20, ele diz que se... Por que houve uma mudança? Porque houve uma mudança aqui de lei, né? Houve uma mudança de aliança, de testamento. Porque antes era oferecido anualmente o sacrifício, o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas veio Cristo, que entrou no Santo do Santo de uma vez por todas. Ele foi o Cordeiro que morreu de uma vez por todas, que nos purifica dos nossos pecados de uma vez por todas e nos leva até Deus. Então a gente volta lá no capítulo 14 de Gênesis, no versículo 18, que diz: Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho. Por que Melquisedeque trouxe pão e vinho? Porque se ele era um rei, se ele tinha posses, ele poderia ter trazido ouro, prata, pedras preciosas para abençoar Abraão. Mas qual era a utilidade de Melquisedeque trazer pão e vinho para Abraão? Então a gente vê aqui 3 ofícios. A gente vê que Melquisedeque era rei da paz, era rei de Salém. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque faz algo aqui que nos aponta para um ofício, que nos mostra um ofício que só Jesus Cristo tinha, esses 3 ofícios, né, que era sacerdote, rei e profeta. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Era uma profecia de que viria alguém que seria o Cordeiro perfeito, que sacrificaria, morreria no lugar de todos os judeus, de toda a humanidade. Então, Melquisedeque veio aqui com essa profecia, essa ação de Melquisedeque apontava para algo que iria acontecer no futuro. Então ele teve um papel aqui de profeta também, além de ser sacerdote e ser rei. Então o pão que foi moído, né, por nós, que foi o corpo que foi moído por nós, entregue por Jesus Cristo, e o vinho que foi derramado, o sangue da nova aliança, o cálice da nova aliança que foi derramado no nosso lugar, a gente vê aqui em Gênesis. Uma coisa interessante é que toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Desde o Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura, o personagem principal de toda a Escritura é Jesus Cristo. A gente vê aqui no capítulo 14 de Gênesis, é uma prova clara de que aqui é Jesus Cristo que está sendo representado por Melquisedeque. Aquele que não nasceu de linhagem humana, aquele que não teve princípio de dias, aquele que não teve fim. Esse era o rei, era o sacerdote do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque. Mas ele estava apontando para Cristo, porque não veio da linhagem humana, que era os sacerdotes da tribo de Levi, da linhagem de Arão,
ali, aqueles eram sacerdotes feitos pela carne, pela mão humana, só que ele veio de mão divina. E o interessante é que se, como o autor de Hebreus diz, se não fosse necessário, não haveria mudança. Por que que houve mudança? Porque a lei, ela não salvava ninguém. Se a gente for ver a lei do Antigo Testamento, a gente não consegue fazer tudo o que está falando ali. Então, a lei, quando a gente olha para a lei, ela só aponta os nossos erros. A lei aponta as nossas falhas, aponta para os nossos pecados, e a gente tenta cumprir, mas não consegue cumprir a lei por completo. Mas veio alguém que conseguiu cumprir a lei por completo, que não pecou jamais, que não errou em nenhum ponto, e esse alguém, que é Jesus Cristo, ele sofreu o sacrifício que era para nós sofrermos, ele sofreu no nosso lugar porque ele podia. Ele era o Cordeiro Imaculado, que era oferecido várias vezes pelos pecados do povo ali no Antigo Testamento. Mas ele, como Cordeiro Imaculado, veio, morreu, suportou a ira de Deus, sofreu a justiça de Deus no nosso lugar. E depois ele subiu ao céu e se assenta à direita de Deus, como diz lá no Salmo 110, versículo 1, está apontando para Jesus Cristo, que é o Senhor de Davi. Jesus também usa isso quando os fariseus querem insinuar que Davi era maior, mas Davi mesmo mostrou que o seu Senhor ele falou que o seu Senhor falou para o seu Senhor. Então, o Senhor de Davi falou para o Senhor de Davi. Então, os dois eram senhores. Era Jesus Cristo, era Deus ali que estava colocando Cristo à sua direita. E hoje Cristo está à direita do Pai para interceder por nós. Hoje Cristo está no santo lugar porque ele pode nos levar e eternamente. Jesus Cristo está lá o tempo inteiro. Ele não precisa entrar uma vez por ano. Então, aquilo que acontecia antes no Antigo Testamento eram apenas sombras daquilo que viria, né? Que era Jesus Cristo. Jesus veio e cumpriu toda a lei. Né? Quando ele diz está consumado, né? Quando ele gritou ali, tetelestai, é porque a nossa salvação foi comprada por causa do sangue de Jesus Cristo. E o interessante é que quando o Melquisedeque vem e oferece pão e vinho, ele aponta ali para a Santa Ceia, que vai acontecer quando os discípulos estão lá com Jesus Cristo, e aí Jesus fala, esse é o meu corpo, que é dado por vós, e esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, no momento que os discípulos colocaram o pão na sua boca, e mastigaram, engoliram ali, eles estavam colocando o sacrifício de Jesus em si. Nós levamos o sacrifício de Jesus em nossas vidas. Isso que acontece na ceia é quando nós participamos do sofrimento de Cristo, né? Colocando o sofrer de Cristo dentro de nós. O sangue de Cristo que foi derramado, ele entra em nós e é o que nos purifica. Claro que é um ato simbólico para a gente fazer em memória dele, mas isso nos mostra que nós não teríamos a capacidade de sofrer, de beber do cálice que Jesus bebeu. Só que ele nos dá a oportunidade de compartilhar com ele a sua glória. Essa é a esperança que nós temos, é que ele morreu, ressuscitou e um dia nós ressuscitaremos com ele. Então, Melquisedeque, que era o rei da justiça, apontando para Jesus Cristo, que é o rei de justiça, que era o rei de Salém, ou seja, o rei da paz, que aponta para Jesus Cristo, que é o rei da paz, é o príncipe da paz, trouxe pão e trouxe vinho. O pão que foi o corpo de Jesus Cristo, que foi moído no nosso lugar, e o vinho que foi o sangue de Jesus Cristo derramado para nos salvar. Porque não era necessário que ele trouxesse pão e vinho para Abraão, mas ele trouxe para mostrar que existia um sacerdote muito maior do que aquele que viria, que era da Levi, a tribo de Levi. Existia um sacerdócio muito maior, que era o sacerdócio de Jesus Cristo, não feito por mãos humanas, não feito por mãos de homem, mas feito pela mão divina, pela mão de Deus, escolhido pelo próprio Deus. E esse Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele levava as pessoas à presença de Deus. E ele veio, abençoou Abraão, e Abraão reconheceu a bênção de Melquisedeque, porque Abraão reconheceu que ali não era um simples rei, ali não era um simples homem, mas ali era alguém que estava representando a Deus ali para ele. Então era o próprio Deus que estava sendo enviado ali. Era Jesus Cristo.
Abraão não conhecia o nome Jesus Cristo, a palavra, o Jesus, o Emanuel que viria, mas ele sabia que aquilo ali era da parte de Deus. E hoje nós olhamos para o Velho Testamento e conseguimos enxergar Cristo. Foi isso que aconteceu com os apóstolos, né? Foi isso que aconteceu com Pedro, quando ele pregou, que ele olhou, quando ele pregou ali em Atos, que ele olha para o Antigo Testamento e vê Cristo. Isso que acontece quando Estevão prega, que ele olha para o Antigo Testamento e vê Cristo, porque antes era apenas sombra daquilo que viria. Mas quando Jesus veio, sofreu no nosso lugar, morreu a nossa morte, ressuscitou, subiu ao céu, sentou à direita do Pai, isso se tornou muito claro. A gente abre hoje o Antigo Testamento e vê claramente que a obra de Jesus Cristo estava ali e foi consumada na cruz do Calvário. Então, esse Melquisedeque que veio, que abençoou a Abraão, ele foi reconhecido por Abraão. E nisso, Abraão fez o que ele deveria fazer, que era entregar a sua primícia a Melquisedeque, que estava representando, que era Jesus Cristo sendo representado ali. Então, ele deu o dízimo de tudo, das suas colheitas, dos seus animais, de tudo. Ele lhe entregou a Melquisedeque o que ele tinha de mais importante, o que ele tinha de melhor, o que ele tinha das suas primícias. Ele entregou como uma forma de conhecer a bênção que veio daquele rei. E para nós hoje, como aplicação, eu posso pegar três pontos que nos mostram o que Melquisedeque, o que essa ordem de Melquisedeque, o que esse sacerdote, quer mostrar para nós. Então, o primeiro ponto é que o personagem principal de toda a Escritura é Cristo. Quando a gente olha para as Escrituras, desde quando aconteceu a queda ali do homem, lá no Gênesis, lá no início, né, o homem cai, então acontece o lapso ali. Então, o que houve ali? O Adão e Eva, eles tentaram se esconder. Eles tentaram se esconder atrás de folhas, esconder a sua nudez, esconder as suas vergonhas diante de Deus. Mas aquilo ali não era suficiente. Eles não poderiam fazer a obra. Adão e Eva não poderiam ser perdoados por Deus. Eles deveriam morrer, né, porque Deus falou para Adão que certamente Adão e Eva iriam morrer se eles comessem do fruto, né? E eles comeram, só que eles não morreram. Eles foram poupados. Assim como nós também deveríamos morrer, porque se o salário do pecado é a morte, nosso salário deveria ser a morte, porque nós pecamos, nós erramos. Então, Adão e Eva, eles pecaram, eles erraram, mas o próprio Deus sacrificou, né? Ele arrumou um sacrifício para Adão e para Eva, para cobrir a sua nudez. Foi morto um animal. Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais, então um animal derramou o sangue, alguém derramou o sangue ali no lugar de Adão e Eva. Isso aponta para Cristo, porque a obra quem faz não somos nós. É tanto que a lei, ela não salva ninguém. Como eu falei aqui, a lei, como diz lá o autor de Hebreus, ela aponta para o nosso pecado. A gente olha que a gente não consegue cumprir toda a escritura de Deus, a gente não consegue agradar a Deus por completo. Então nós somos indignos de Deus, nós estamos separados de Deus. Então, a lei, ela aponta para o nosso pecado. Só que a gente pode tentar fazer o que for, o possível para nos juntar a Deus. Como Adão e Eva tentaram se esconder, tentaram esconder a sua nudez de Deus. Mas é o próprio Deus que faz a obra. Foi o próprio Jesus Cristo que fez a obra por nós. Então, o sangue de Jesus é que nos cobre dos nossos pecados. Quando Deus olha para nós, ele não olha a nossa podridão, aquilo que a gente faz o dia inteiro que não agrada a ele. Quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus Cristo que já foi derramado para nos salvar. Então, lá desde o Gênesis, já vai apontando para Deus, já vai apontando para Cristo. É quando Deus fala para a serpente que a descendência da mulher teria inimizade com a serpente, e dessa descendência ia pisar na cabeça da serpente, e essa ia ferir o seu calcanhar. Então, o que quer dizer isso? Né? Que viria alguém da descendência da mulher que pisaria na cabeça da serpente. A serpente trouxe o pecado, a serpente trouxe a morte. Então, alguém
que venceria o pecado. Como? Não pecando jamais, não pecando nenhuma vez de toda a vida que ele teve aqui. E como que ele foi ferido? Como que o seu calcanhar foi ferido? Quando ele sofreu a morte, que era para nós. Só que, imagina só, uma pessoa que leva um tiro na cabeça, é muito difícil ela sobreviver. Mas se ela leva um tiro no calcanhar, é bem mais fácil ela sobreviver. Então Jesus Cristo, ele foi ferido, mas ele reviveu, ele ressuscitou. Só que a morte morreu. É como diz o ditado, é a morte da morte na morte de Cristo. A morte que era para nós já foi morta por causa de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então ele venceu a morte e a morte não pôde vencê-lo, apenas feriu seu calcanhar, mas ele continua vivo eternamente, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós e nos levando até a Deus. E depois a gente vai ver que lá no Êxodo, na saída dos israelitas do Egito, que vem o anjo da morte, que era o próprio Deus que ia matar os primogênitos que não tivessem a marca de Deus. A gente vê que os israelitas, eles pegaram animais, o cordeiro, mataram, passaram o sangue nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passava ali, ele olhava que ali um sangue já tinha sido derramado. Alguém já tinha morrido naquele lugar, então ali não haveria morte. Mas aqueles cujo sangue não houvesse marcado, aqueles ali iam morrer. Então, é o que acontece. Cristo, ele tomou o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Cristo. Aqueles que reconhecem a Cristo estão aqui debaixo. Então, não sofrem a morte que Cristo sofreu, porque ele já morreu por nós. Ele sofreu o inferno no nosso lugar. Ele sofreu o castigo de Deus no nosso lugar. Mas e aqueles que estão ao redor, que não acreditam que Cristo sofreu o sacrifício? Ainda há um cálice que vai ser derramado para eles, como diz lá em Apocalipse, que é o cálice da ira de Deus que será derramado. Então, nós somos livres. Nós estamos debaixo da graça. É a graça de Deus que nos leva até Ele. Então, uma aplicação é que, primeiro, o personagem principal de toda a Escritura é Cristo. Né? Toda a Bíblia é Jesus. De Gênesis ao Apocalipse, quando a gente vai ler tudo, aponta para Cristo. Ele é o personagem principal. Segundo, somente Cristo nos leva até Deus. Então, somente Cristo é que pode nos levar até Deus. Como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, lá em João 14,6. É porque somente Ele pode nos levar puros até Deus. Como diz lá em Judas, na sua doxologia, ora, aquele que é poderoso para nos levar imaculados diante da sua glória, ao único Deus e Salvador, nosso Rei Jesus Cristo. A Ele seja honra, glória, louvor, poder, soberania. Então, esse Jesus nos leva limpos até Deus, porque sem Ele, Deus olha para nós com fúria, com rancor, mas com Cristo, o rancor foi derramado em Cristo, então não vai ser derramado mais em nós. E a outra aplicação quer dizer, a nossa devoção é fruto do reconhecimento do que Cristo fez por nós. Foi assim que aconteceu com Abrão, desculpa. Abrão reconheceu a bênção que veio de Melquisedeque. Abrão reconheceu que aquilo ali veio por mão divina, que não veio por mãos humanas. Reconheceu que Melquisedeque estava representando alguém muito maior do que ele, infinitamente maior. Por isso que ele se submeteu e deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então, assim como Abraão fez, qual é a nossa posição? Qual é a nossa função? O que a gente deve fazer, né, com a nossa devoção? Nós devemos dar a primeira coisa para Deus, as nossas primícias, a nossa vida por completo, né? Como Cristo diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e o demais é acrescentado. Né? Isso é um reconhecimento do que Deus fez. Então, a gente olha para Deus, reconhece o que Ele fez e a gente se entrega a Ele. Nós não nos entregamos a Deus por causa do que Ele pode nos dar. Nós nos entregamos a Deus por causa daquilo que Ele já nos deu, que foi a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, se alguém disser que o melhor de Deus ainda está por vir,
Na verdade, o melhor de Deus já veio. Não há nada melhor para nós do que a salvação em Cristo Jesus. O Filho de Deus, que, como diz lá em Filipenses, no capítulo 2, sendo em forma de Deus, ele não julgou por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas se esvaziou, veio até nós, se humilhou, morreu a nossa morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre perante dele, que todos confessem que ele é o Senhor. Esse é o Jesus Cristo, esse é o Cristo que nós adoramos, é o Rei dos judeus, é o Rei das nossas vidas e é o Rei que reina eternamente, que subiu ao céu e está lá, como sendo homem e sendo Deus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. O que é muito interessante é que quando Jesus sobe aos céus, ele sobe com um corpo incorruptível. Mas ele sobe com um corpo como esse, como nós, um corpo de homem, só que incorruptível. E nós temos a certeza que assim como ele morreu, nós morremos com ele, nós somos sepultados no batismo, e um dia nós habitaremos com ele, nós ressuscitaremos com ele, num corpo incorruptível, e iremos morar com ele eternamente. Como lá em Tessalonicenses fala que Jesus Cristo virá e nós iremos ao encontro dele nos ares, e vamos morar com ele eternamente. Então, essa é a certeza que a gente tem. Por isso, nós devemos nos devotar a ele, entregar por causa daquilo que ele já fez por nós, por causa de tudo que ele já nos deu, porque nós não poderíamos pagar aquilo que ele pagou no nosso lugar. Então, essas três aplicações, o personagem da Bíblia principal é Cristo, somente ele pode nos levar até a Deus, e a nossa devoção é fruto do nosso reconhecimento daquilo que Cristo fez por nós. Que isso fique nos nossos corações e nas nossas vidas. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado aí pelo convite. Amém, Jesus. Muito obrigado pela tua mensagem, cara. Que Deus possa continuar te abençoando mais e mais. Mas alguém tem alguma coisa para comentar sobre a mensagem? Se quiser ter um questionamento para o Jesus, um momento que a gente tem de compartilhar algo sobre a mensagem. Sintam-se livres. Tá, já que ninguém vai se manifestar, Cristo, pode orar por nós para encerrar o culto? Tá bom. Deus, a gente te louva por essa mensagem que o Jesus trouxe, Senhor, que a gente possa, Senhor, aprender a reconhecer, Senhor, o tamanho do sacrifício de Cristo por nós, Senhor, que a gente entenda, Senhor, toda a dor que ele passou, Senhor, para que a gente possa, Senhor, ser salvo. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de agradecimento, Senhor, por esse presente tão grande, Senhor, que a gente ganhou imerecidamente, Senhor. A gente te pede, Pai, que tu nos abençoe, Senhor, nesse período, Senhor, que tu abençoe a semana que vai começar depois de amanhã, Senhor, para todo mundo, Senhor, que tu abençoe, Senhor, o culto de amanhã, Senhor, da nossa igreja. A gente pede que tu cuide de cada um nesse período difícil que a gente está passando, Deus. E também te agradeço, Senhor, por todo mundo que está, Senhor, virtualmente junto aqui, Senhor, que a gente possa, independente, Senhor, da forma de comunicação, Senhor, manter a comunhão da igreja, Senhor, manter o apoio mútuo, a exortação mútua que a gente precisa, Senhor, que a gente é recomendado, Senhor, por Ti a fazer, Senhor, que Tu nos ajude, Senhor, a não esmorecer, Senhor, nesse período, Senhor, de isolamento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é que a gente ora. Amém. Obrigado, Cris. Então, pessoal, está oficialmente encerrada a nossa reunião. E esse momento a gente tem por compartilhar coisas aleatórias sobre nossa vida. O Wendel vai mutar ou vai cortar a live para o Facebook e para o YouTube. Se vocês quiserem continuar com a gente, só ficar online. Vou encerrar as lives aqui agora. Tranquilo, agradeço.